Olá, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma Assembleia Entrevista, um programa que busca traduzir de maneira simples e direta os principais temas da economia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que preocupa milhões de brasileiros, o endividamento das famílias. O ano de 2025 fechou com o maior nível de endividamento das famílias para a série histórica, para o mês de dezembro. Cerca de 79%, sendo que desse percentual, 85% tem dívidas com cartão de crédito, que por conta dos altos juros é um dos principais vilões do orçamento doméstico. Para nos ajudar a navegar por esses números, entender melhor esse cenário, está aqui conosco hoje a professora de economia, especialista em educação financeira, Olívia Rezende, que entre outras coisas também vai nos dar dicas preciosas de como gerenciar melhor o nosso dinheiro em 2026. Professora Olívia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer imenso estar aqui com vocês, falando desse tema que é tão importante para todos nós brasileiros, inclusive para a professora aqui e para nós que estamos aqui. Então é um prazer imenso estar aqui com vocês. Professora, o mês de dezembro fechou com o maior nível de endividamento da série histórica em relação a esse período. A gente deve isso a quê? Apenas a alta taxa de juros ou a falta de uma educação, uma cultura de planejamento financeiro para o brasileiro também faz diferença nessa conta? Adriano, isso é um assunto bem delicado porque envolve comportamento, né? Envolve cultura. Nós brasileiros, a gente tem uma cultura de aversão às finanças, a gente tem medo de lidar com os números, com o extrato bancário. E além disso, a gente tem todos os vieses e heurísticas que estão atrelados ao nosso comportamento, que vão nos fazer gastar ou poupar, e aí a gente sai um pouquinho, né? A taxa de juros, ela tem ali um elemento importante, mas mais a nossa cultura e comportamento. A gente tem vieses, por exemplo, o viés do presente. Vieses são erros sistemáticos do nosso comportamento. Então, nós erramos sistematicamente. Isso vem da nossa formação humana, né? E a gente erra sistematicamente. Heurísticas são atalhos mentais. Então, nós temos vieses e heurísticas ali a todo momento fazendo a gente tomar decisão. 95% das nossas decisões são baseadas em emoção, através desses vieses e heurísticas. Então, a gente tem um danadinho que é viés do presente. Então, a gente posterga a dor futura do pagamento, mas traz isso para o presente, a alegria de comprar. Só que a gente tem um grande problema, a gente vai ter que pagar isso lá na frente. E aí o cartão de crédito, ele entra. Ele entra como um problema, porque não dói a gente passar o cartão de crédito. Se o dinheiro está na nossa mão, se nós temos R$500, por exemplo, a gente vai lá no supermercado, vai no shopping, vai fazer uma compra, você sente mais dor ao pagar com o dinheiro ali na mão do que passar o cartão de crédito, do que fazer o Pix. O Pix agora também é um grande problema, a gente pode conversar sobre isso, mas aí a gente não sente essa dor. Então, a gente gasta muito mais e aí a gente onera o nosso fluxo de caixa, que é aquilo que a gente precisa pagar dentro do nosso dia a dia, dentro do nosso orçamento. Então, a gente prejudica muito essa situação e aí a gente precisa melhorar. A taxa de juro, ela vai prejudicar um pouquinho, mas é muito mais o nosso comportamento e a nossa cultura. Eu vou aproveitar a deixa que a professora deu sobre a questão do cartão de crédito. Cerca de 85% das famílias têm dívidas com cartão de crédito, que chega a juros exorbitantes ao ano. Como é que a gente percebe que o cartão de crédito deixou de ser um aliado nas nossas finanças e passou a ser uma bola de neve, professora? Então, quando a gente começa a pagar o mínimo, quando a gente começa a parcelar ele, quando a gente começa a pagar contas de supermercado, contas que a gente deveria pagar ali no dia a dia e a gente parcela no cartão de crédito. O cartão de crédito, ele é positivo se você sabe administrar ele adequadamente, porque ele é um dinheiro que você pode inclusive investir. Você trabalha com mídias digitais, você é um influencer, você quer trabalhar vendendo alguma coisa que você produz, né? Se você produz bolos e você quer vender, você compra um celular, divide e ali você vai trazer para você, é como se fosse um investimento e aí ele te ajuda.
Mas se você começa a lidar com o cartão de crédito de maneira aleatória, ou quando você não consegue pagar o mínimo, ou é só para ir para o supermercado, no final das contas isso vira uma bola de neve e aí sim onera demais o nosso pagamento, o nosso salário e a nossa realidade. Então a gente precisa ter muito cuidado ao lidar com o cartão de crédito. Não é para deixar de ter, né? Ele pode se tornar inclusive um parceiro para você ter uma segunda renda, para te ajudar nesse sentido, mas você tem que ir com muita parcimônia e entender que quando você passa o cartão de crédito, você não está sentindo a dor da perda. Você está nessa do viés do presente, consumindo agora, trazendo alegrias momentâneas, mas que no futuro elas vão pesar e pode prejudicar, inclusive, a sua vida familiar, porque finanças, ela é um dos fatores que trazem menos benefícios para a população, inclusive elas acabam, separações, depressão, entre outras questões que a gente tem que ter muito cuidado para a gente lidar com essa questão do dinheiro. A professora tocou num tema interessante agora, que é essa questão das finanças conjuntas, né? O quanto isso às vezes pode comprometer até um relacionamento. Sim. Na sua experiência, na sua vivência, o que é melhor para um casal? Ele ter a conta separada, cada um ter a sua conta, ou ter uma conta conjunta? Adriano, não tem o ideal, tá? O que tem são acordos entre eles. O que eu indico é você ter um sistema meio que híbrido, tá? Você ter uma conta conjunta para os gastos da casa. Aluguel, telefone, água, internet, aquelas contas que são comuns da casa. E ter contas separadas para contas que são individuais suas, porque essa falta de autonomia, essa falta de liberdade, isso pode também trazer problemas para o casal. Então, o que eu indico, não tem um certo, viu? Cada um vai definir dentro aqui da sua realidade, porque finanças é um pouco delicado, né, as finanças pessoais, porque cada um tem uma realidade, então a gente precisa lidar disso de uma maneira um pouco mais responsável. Então, cada família vai determinar isso de uma forma que seja melhor para ela, mas eu indico que seja uma forma híbrida, para que a pessoa tenha um pouco de liberdade e autonomia para, eu quero sair com minhas amigas, agora na parte da tarde eu tenho que ficar justificando para o meu esposo que eu fui ali, saí com minhas amigas, tomei um cafezinho. Então, deixar um pouco essa questão, ter a conta conjunta sim para esses gastos que são da família. Que são comuns, né, para o casal. São comuns ali. E deixar uma conta, um dinheiro separado ali, se a pessoa quer investir, se quer ter uma segurança maior para um futuro. Então, a gente tem que deixar isso bem claro. Dá para fazer essa situação e, inclusive, as pessoas conseguirem ter essa liberdade para poder lidar com o próprio dinheiro. Professora, na primeira resposta, a senhora citou a questão do Pix, que para mim foi uma novidade, o modo como você tratou do assunto. Por que ele pode ser uma armadilha também ou acabar comprometendo de alguma forma? Mais uma vez, é o comportamental. Na hora que você pega o Pix e passa o Pix, você não sente a dor, entende? Então fica muito mais fácil para você se endividar através do Pix. O Pix, ele é, sim, prático, fácil, é seguro, porque a gente não precisa ficar andando com dinheiro na rua, né? A gente tem um pouco mais de segurança no que se refere a isso, mas a gente tem que ter um cuidado no nosso comportamento. Nós precisamos entender que toda vez que eu vou passar um Pix, eu não sinto a dor, mas está caindo lá no banco e está tirando, está um negativo lá, saindo do meu dinheiro. E o que dá para fazer? É estabelecer um limite. Eu vou, dentro do salário, 10% é para gastos supérfluos e através do Pix. Nada além disso. E aí você tem um controle sobre isso. Porque senão você vai, vou passar o Pix, passa o Pix. Pega o carro, né, do aplicativo. Sim. E aí a gente vai lá, passa o Pix. Então vou passar de novo. No final das contas, isso vai onerar o seu orçamento. Então a gente tem que ter um cuidado com isso, porque a facilidade não faz a gente sentir a dor da perda do dinheiro, de entregar o dinheiro. Se você pegar R$100 e pagar, não é a mesma coisa que você passar um Pix de R$100, emocionalmente falando. Então você tem que ter muito cuidado com isso,
para não prejudicar o seu orçamento, né, o orçamento da família como um todo. Eu vou aproveitar essa deixa para falar um pouco sobre a questão das as novas tecnologias de pagamento. Por exemplo, hoje em dia a gente tem o NFC no celular. Sim, né? sim. Tem o cartão de crédito no celular, o cartão de débito. E tem a questão do Pix também, que é digital e a gente faz de forma muito rápida. Essa falsa impressão de facilidade ao pagar também nos leva a gatilhos comportamentais em relação ao dinheiro? Sim, vários. Nós somos influenciados por vários gatilhos mentais. Sejam na internet, seja através de aplicativos que facilitam a nossa vida, seja no shopping, seja no parque. Nós temos diversos desses vieses e heurísticas, por exemplo, a aversão à perda. Eu sinto muito mais perder algo do que ganhar. Comportamento de manada, se está todo mundo comprando, então eu vou lá e compro também. Se está todo mundo seguindo, eu vou lá e sigo também. Você está num restaurante, você está no shopping. E um restaurante ali tá cheio de gente, tá movimentado, o outro tá sozinho ali, ninguém tá ali dentro. Qual supermercado que você vai? É o que tá com pessoas? Não. As pessoas estão ali porque o supermercado é gostoso, o restaurante é gostoso, a comida deve ser boa. E aí não deixa de ir no que está vazio. Às vezes a comida do outro é gostosa, mas por influência do comportamento de manada e da prova social, você vai no restaurante que está mais cheio. A professora aqui já não cai mais nessa cilada. Eu já olho, não, eu vou ficar enfrentando fila, eu vou ficar lá no outro. Olha o preço, né? Sim, aí eu olho o preço, olho qualidade, olho tudo. Então dá pra gente fazer isso. Com a facilidade desses aplicativos, esses vieses e heurísticas, eles nos influenciam muito mais. Por quê? Por trás de tudo isso, tem uma inteligência artificial, tem o marketing atrás da gente. Então, a gente é muito mais influenciado. Tanto é que a gente está falando de um assunto aqui, daqui a pouquinho ela começa a te mostrar sobre aquele assunto. Exatamente. Então, ele consegue pegar você em momentos, por exemplo, no final da tarde, que você está mais um pouco introspectivo, um pouco triste, porque os hormônios estão mudando aqui dentro, e aí ele começa a fazer você gastar mais. Como o aplicativo do banco está ali no celular, como todas essas novas ferramentas tecnológicas já estão à nossa mão e com facilidade, você não precisa tirar o dinheiro para ir lá comprar, você gasta mais. Então, a gente tem que ter muito cuidado e entender. Uma dica que eu dou é sempre que você for comprar, seja no shopping ou na internet, deixa para o próximo dia. Boa. Deixa guardado ali no carrinho, deixa para o próximo dia. Estudos da economia comportamental já indicam que no próximo dia você desiste da compra, porque era emocional, era uma necessidade ali do momentânea. Era um gatilho momentâneo, né? Isso que você precisava ali, você estava angustiado, ou você estava muito feliz, ou através do afeto, porque tinha uma pessoa ali que você ama e que você queria presentear de alguma forma. Mas quando você deixa para o próximo dia, você reflete e na maioria das vezes você já não compra mais aquele objeto, a experiência, o que for. Então, a dica que eu dou, deixar para o próximo dia. Deixa lá no carrinho, mas deixa para o próximo dia. Para pensar melhor, né? Sim. Professora, vamos falar um pouco sobre controle financeiro. Sim. Muita gente fala sobre ter planilhas detalhadas, onde você detalha até o cafezinho que você tomou na esquina. Isso mais ajuda ou mais atrapalha na hora do controle? Depende, mais uma vez, do comportamento. Se você tem um comportamento já de controle, isso para você vai ser tranquilo, você vai conseguir realizar. Para quem está começando as finanças, é bem delicado, porque você precisa ter um comportamento, uma análise, e aquilo se torna enfadonho, cansativo, e aí as pessoas tendem a desistir de fazer o controle. Ter o controle, ter a planilha é importante, até mesmo para você entender o seu comportamento e ver onde que você está errando. Isso precisa ser uma série histórica, você precisa fazer isso constantemente e fazer isso para parte da sua vida, de uma forma leve, depois a gente pode falar sobre isso. Mas o que eu indico é você ter um controle mais básico. Quanto eu gastei com a alimentação, quanto eu gastei com a moradia, para você ter uma visão geral
e não precisar ficar colocando o chicletinho que você comprou ali na padaria, o pão que você comprou. Isso depois você consegue ajustar. Por quê? Você precisa deixar leve. Se não deixa leve, nós não conseguimos lidar. Segundo Daniel Kahneman, Prêmio Nobel de Economia e Economia Comportamental, nós somos mais parecidos com Homer Simpson do que com Superman. Nós queremos o conforto, nós queremos lidar com facilidades. Nós não somos aquela máquina que, analisa todas as possibilidades, Quando me falam de Superman, que nós somos racionais, eu penso naquela super máquina, um Superman cheio de computador, analisando todos os cenários possíveis, e a gente não consegue controlar isso. A gente não é, na verdade, nós somos um Homer Simpson, a gente quer estar deitado no sofá tomando uma cervejinha. Exatamente. Então a gente precisa ter muito cuidado, as coisas precisam ser leves, prazerosas. Por isso que quando você vai fazer a planilha em família, eu sou da pizza, eu não sei o que pode ser o japa, pode ser qualquer outra coisa que a família, uma coxinha, depende da família. Você se reunir em família, inclusive colocar as crianças para poder... Importante isso, né, professora? Muito, porque aí você molda comportamento desde a infância. Colocar as crianças e discutir isso de forma leve. Eu tenho um sonho, não é sonho, é projeto. Sonho a gente se frustra, projeto a gente coloca e executa. Porque quando a gente começa a se frustrar, é complicado, porque um sonho pode ser um sonho inalcançável. Mas um projeto pode ser uma coisa que eu coloco ali e falo, não, esse aqui eu consigo realizar. Esse aqui eu vou fazer essas estratégias para conseguir chegar onde eu quero. Então, eu falo sempre, reunir em família de forma agradável pelo menos uma vez por mês, tá? E aí, trazer isso de forma leve. É difícil? Finanças é um pouco pesado, às vezes a pessoa está endividada, o cenário brasileiro está complicado, nesse sentido do endividamento, Então, a gente precisa ter esse olhar e trazer isso para o nosso comportamento, para a nossa família, para o nosso dia a dia e ver o que cada um pode colaborar para ajudar nesse processo. Mas que seja de uma forma mais leve. Sim, lembrando que a gente é Homer Simpson. Então a gente precisa ter essa forma leve, a gente precisa ser agradável aos olhos. Eu vou passear com a minha família, então eu estou passeando, é agradável. Se eu vou falar de finanças num domingo, já está angustiado ali no final da noite, não, traz uma pizza, traz uma coisa que a família gosta e aí discute isso de maneira mais leve, mais gostosa, prazerosa para dar certo, porque senão não vai dar certo. Professora, a gente acabou comentando da importância de incluir as crianças nesse planejamento, nessa conversa sobre o orçamento familiar. Por que é tão importante? Adriano, a gente forma cidadãos na infância. Valores, virtudes, comportamentos são moldados na infância. Hoje, 53% das famílias brasileiras, segundo dados do Serasa, elas já se preocupam em educar financeiramente suas crianças. E isso é importante porque quando você molda comportamento na infância, você vai ter pessoas formadas e que estão mais conscientes financeiramente, A gente pode perceber que famílias precisam ser treinadas para lidar com essa mudança no comportamento das crianças e fazer isso de forma leve. Como a gente falou, incluir as crianças ali dentro do planejamento, da análise do orçamento, nas receitas e despesas, mas mais no dia a dia também. No dia a dia a gente precisa ter um cuidado especial em lidar com as crianças. Por quê? Porque, por exemplo, eu falo com a minha filha hoje tem 9 anos, que eu estou no shopping, a filha ela me pede um brinquedo e eu falo, filha, eu não tenho dinheiro para comprar. Mas eu continuo andando no shopping, entro num supermercado e começo a comprar arroz, feijão, compro um pão para levar para tomar café e eu estou comprando. Na cabeça da criança, aquilo é uma contradição. A minha mãe tem sim dinheiro. Por que ela não me deu e por que agora ela está comprando? Ela não me ama? E aí começa essa contradição. E aí a criança começa a formar questões negativas na sua formação em relação ao dinheiro. O que eu posso falar com ela? Filha, hoje nós temos dinheiro para passarmos no supermercado e comprarmos pão, presunto e um refrigerante para a gente lanchar à tarde.
nós não temos para poder gastar. Lembra lá que a gente planejou isso lá no nosso orçamento, que a gente poderia gastar só com isso? A criança, ela não é burra. Ela, inclusive, ela vai entender melhor, se você for verdadeiro com ela. Antes de sair de casa, você também pode treinar a criança. Filha, nós estamos indo para o shopping. A mamãe tem R$100 hoje para a mamãe comprar lá no supermercado. A gente vai passear, vai dar uma olhadinha nas lojas, a gente vai se divertir. Você pode ir para o parquinho brincar um pouquinho, mas a mamãe não pode gastar com você. Isso a criança evita pirraça, evita desgaste emocional naquele passeio de domingo e evita outras questões. Então, a educação financeira infantil ela é extremamente importante e tem estudos que já indicam que ela deve ser dada na escola, mas ela deve estar cerceada ali dentro de casa, acontecer dentro de casa. Porque aqui você molda comportamento, aqui é conhecimento. Quando você une os dois, você tem um resultado mais positivo para que o cidadão lá na frente ele consiga lidar melhor com as suas finanças, de uma maneira mais leve e consiga ter uma vida mais tranquila. Porque, Adriano, você consegue entender que dinheiro é tempo de vida? O que você está fazendo aqui agora? Trabalhando. Eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando por quê? A troco de quê? Sim. Dinheiro. A gente está aqui para poder manter o nosso padrão de vida, para a gente poder gastar, para a gente poder comprar comida, para pagar aluguel, o que for que a gente esteja fazendo. Então, para que a gente possa fazer isso, nós estamos despendendo tempo. Tempo de vida. Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa nesse momento, inclusive você. Mas não, nós estamos aqui trabalhando, discutindo para termos no final um salário. Então, tempo, dinheiro. A gente tem que levar isso em consideração. Porque quando a gente ensina na infância que tempo é dinheiro, a gente vai fazer com que eles, na hora que forem passar o Pix, cartão de crédito ali, usar ele de maneira indevida, fala, não, peraí, é meu tempo de vida, é o tempo que eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa e estou aqui gastando. Então, fica mais fácil quando você mostra a realidade, quando você mostra isso para a criança ao longo do tempo. Claro que não é uma criança de 3 anos que você fala de tempo de vida, mas uma criança de 12 anos, um quase adolescente, você já consegue conversar sobre isso, né? E outra coisa, mesada não é educação financeira. Pelo contrário, já existem estudos que já atrelam isso a problemas emocionais no futuro, né? Simplesmente o dinheiro surge para a criança e a criança está ali administrando, é legal, ali aquela parte da administração, mas o surgimento do dinheiro do nada não é legal. Sim. Porque aí o adulto ele não vai ter uma relação tranquila com o dinheiro. Porque na vida adulta é diferente, né, professora? Sim. Se o pai quer dar mesada, ele precisa, e não é cobrar para ler um livro, não é pagar para ler um livro, não é pagar para lavar a louça em casa, né? Por quê? Porque isso é uma obrigação de cada cidadão. Na sua casa você lava a louça, claro. Eu lavo louça, qualquer um de nós lava. Então isso não é um pagamento. O que pode fazer, né? Não vou dar mesada, então como que eu vou treinar? Existem jogos para isso, né? Não vou citar aqui porque aí eu estaria fazendo coisa, mas existem jogos para você treinar isso e você pode, filho, vamos fazer um bolo? Não é a obrigação dele ali de pegar o lixo, fazer qualquer outra coisa, arrumar o quarto, mas vamos fazer um bolo? Né? Você pode vender para a mamãe e aí ensinar ele, e ali você dá dinheiro. Minha filha hoje tem 9 anos, ela já faz investimento com o dinheirinho que ela ganha do avô, enfim, eu não dou mesada, mas ela já faz o investimento dela, ela já trabalha com as coisinhas dela, ela já pensa no futuro, ela já quer fazer bolo para vender, ela já quer fazer, calma filha, você vai ter seu tempo, mas as coisas vão dar certo. Então, a gente precisa trazer isso de uma forma leve, né, em família, para ir orientando. O grande problema é que muitos pais não tiveram essa educação financeira na infância. Nós, da nossa geração mesmo, não tivemos, né? Não tivemos, e a gente tem muitas questões emocionais atreladas a isso, como é que eu expliquei. Então, a gente precisa ter esse cuidado para poder entender e formar essas crianças
para que se tornem cidadãos um pouco mais assertivos no que se refere às suas finanças. Bacana. Professora, tem uma dúvida que passa muito pela nossa cabeça na hora de fazer uma compra, que é aproveitar o desconto, digamos assim, que é oferecido quando nós compramos à vista, ou então assumir parcelas durante um período sem desconto, digamos assim. Isso a gente tem que analisar caso a caso. Como é que funciona? Sim, a gente precisa ter um olhar crítico. Lembra que eu falei lá do cartão de crédito? Se ele for para financiar um celular para o meu trabalho, que está valendo? Porque eu preciso disso para aumentar, inclusive, as minhas receitas. Então, ele está valendo. Se for para eu comprar, talvez, um carro, por exemplo, não um carro, mas uma bicicleta, uma coisa assim, para a família e que vá, por exemplo, fazer você deslocar um pouco mais rápido para o trabalho, que for de fato trazer um benefício para a família e que isso não onere seu fluxo de caixa futuro, ok. Vale a pena. Agora, se for para você ficar indo no shopping, comprar uma roupa nova, e lá financiar o brinquedo que a criança me pediu ali, que eu falei que não podia comprar, isso não vale a pena, tá? Vale a pena você ter o dinheiro e aí sim comprar. Outros movimentos que podem ser pensados nessa questão é você pensar que, por exemplo, em cada divisão disso, você vai financiar os móveis da sua casa. E aí lá tá uma super propaganda, né? Sem juros. Não é sem juros. Ele vai financiar 36 vezes para você sem juros. É inocência. É inocência, tá? E por trás tem um banco financiando isso, um banco já determinado. Então você tem que ter cuidado com isso. O que eu indico? Quer fazer os móveis da sua casa? Quer deixar a sua casa mais leve? Postergue isso e junte esse dinheiro que você iria fazer, que quando você for comprar à vista, você consegue um desconto. Não é uma coisa que é urgente, não é uma coisa que é, assim, de última necessidade. Aí eu deixo para postergar. Um filho adoeceu. Eu preciso, imprevisto, né? Aí eu preciso comprar medicamento, eu estou sem dinheiro. Aí sim, você tem que parcelar no cartão de crédito. Sim. Então, a gente tem que analisar cada movimento que a gente está fazendo e o que a gente vai fazer. E não deixar ser influenciado por nossos comportamentos. Professora, falando agora de uma realidade que atinge milhões de brasileiros, a gente fala da importância de guardar uma reserva todo mês ali, um percentual daquele salário que você ganha, para fazer uma caixinha ou para uma questão emergencial. Mas a gente vive uma realidade onde milhões de brasileiros praticamente subsistem. Sim. Né? O que eles ganham, de fato, é apenas para, né, sobreviver. A sobrevivência. Como fazer uma reserva financeira, mesmo nesses casos, professora? O que dá para fazer é você fazer um movimento de tentar aumentar a sua renda de alguma forma, tá? Eu não vou ser aqui prolixa e falar que vai ser muito fácil. Não vai ser. Você vai ter que, dentro da sua casa, fazer movimentos que vão, de fato, fazer com que você consiga. Então, talvez fazer um brigadeiro e vender na escola, alguma coisa nesse sentido para poder ajudar. Se você já trabalha muito, já não tem um tempo para poder fazer isso, tem demandas demais, porque, por exemplo, uma mulher que pode chegar em casa, ter que ainda arrumar a casa, lavar roupa, isso e aquilo, cuidar da família, ainda vai fazer o brigadeiro. O que eu indico é você cair o salário, fazer o Pix. O primeiro que você vai fazer é para guardar. É para a reserva. É para a reserva. Não precisa ser uma quantidade grande. Você começa com uma quantidade pequena, um valor pequeno. Né? Vamos falar que, R$50, R$100. Que aí você, nesse processo, você vai vendo o que dá para otimizar para que você consiga fazer. Sei que R$50 para quem ganha salário mínimo é muito, né? Então, você vai ter que fazer alguns ajustes e não tem outra solução, não tem uma mágica que eu possa falar que você vai ter R$50 todo mês, mas você vai ter que fazer ajustes ali para que consiga depositar esse valor todo mês e precisa ser orientado esse valor, não é colocar na poupança, que a poupança, pelo contrário, o seu dinheiro vai perder valor, então é preferível gastar ele.
Então, isso tem que ser orientado, né? Para que você possa fazer isso. Pode ir atrás do seu gerente, do banco, alguém que entenda um pouco mais para ajudar essas pessoas a fazerem isso, né? E aí hoje já existem bancos online ali, que já tem uma forma simples de fazer isso, né? E de travar isso, dá para fazer. E aí você vai se adaptando ao longo do mês para conseguir fazer isso. Mas a dica é tentar se conseguir uma segunda renda de alguma forma e começar com um valor pequeno, aquilo que dá para fazer ali dentro do seu orçamento e sentar com todo mundo, conversar e explicar, olha, agora a gente precisa fazer uma reserva, porque se acontecer alguma coisa a gente tem uma reserva aqui e aí a gente vai buscar isso, né? Então, o que dá para fazer é isso, é tentar ali dentro da família conciliar isso e realmente chegar nesse valor para a reserva. Professora, porque a gente percebe que tem pessoas que não têm um salário elevado e mesmo recebendo pouco, conseguem guardar, por exemplo, para daqui a uns anos, comprar um imóvel, fazer um investimento maior. Isso tem a ver com comportamento também? Sim, comportamento. E eu vou citar a senhora minha mãe. A minha mãe era uma professora da rede estadual, com 7 filhos, e ela conseguiu fazer essa reserva. Mas lá em casa a gente não jogava nada fora. A comida, tudo se reaproveitava. Ela fazia as coisas para a gente sair vendendo para ela. Na faculdade eu vendia as coisas para ter uma segunda renda, para ajudar a pagar as questões. Então, assim, gente, dá para fazer isso. Dá para a gente fazer esse movimento e ajudar nesse sentido. Então, a gente precisa fazer esse movimento para que a gente tenha, então, esses benefícios de poder conseguir trazer isso para o nosso orçamento. É um belo exemplo, viu? Professora, eu queria agradecer demais, o tempo passa rápido demais. Esse é um assunto que renderia algumas horas de conversa, mas agradeço demais a sua presença, a elucidação que a senhora trouxe. Muito obrigado por nos ensinar tanta coisa a respeito de planejamento. Eu que agradeço estar aqui com vocês, podendo ajudar de fato nas pessoas, porque é um tema delicado e que envolve situações adversas da nossa vida. Então é um prazer imenso estar aqui e com vocês hoje. Muito obrigado, professora. Bem, o Assembleia Entrevista fica por aqui. Nós voltamos num próximo programa com mais um tema interessante para você. Você pode acompanhar a nossa programação pelo canal 10.2 ou então no nosso canal no YouTube. Aguardamos você numa próxima. Até lá!